Imagine você chegando em casa depois de um dia cansativo. O corpo pede por alívio. E a primeira coisa que vem à cabeça é: vou tomar um banho bem quente para relaxar. A água escorrendo, o vapor tomando conta do banheiro, a sensação de conforto imediato. Parece o momento mais inofensivo e prazeroso do dia. Mas o que poucos sabem é que, para o cérebro e para o coração, esse hábito pode esconder um risco silencioso, um risco que cresce conforme a idade avança. E o mais surpreendente, o perigo está tanto no banho escaldante quanto no banho gelado. Dois extremos que, dependendo da sua saúde, podem ser gatilhos para alterações bruscas na pressão arterial, tonturas, desmaios e até derrames. Muita gente se orgulha de aguentar a água quase fervendo ou de suportar banhos frios para revigorar o corpo. Mas será que isso realmente faz bem? A resposta da ciência pode te surpreender. Hoje vou te mostrar o que acontece dentro do seu corpo nesses momentos. Porque o cérebro é tão sensível a essas mudanças, e como pequenos ajustes no banho podem preservar a sua circulação, proteger suas artérias e evitar acidentes graves. Antes de revelar esses conselhos, se inscreva e ative o sininho, porque toda semana eu compartilho informações práticas e científicas para te ajudar a viver mais anos com energia e saúde. No final desse vídeo tem uma dica interessante para você. Eu sou a doutora Ana Helena, médica especialista em saúde e longevidade de adultos na melhor idade. Trabalho ajudando pessoas com 60, 70 e até 80 anos a recuperar força, confiança e independência. E quero que você entenda, de uma vez por todas, como o banho, um gesto tão simples, pode se transformar em um poderoso aliado ou em um perigo invisível para o cérebro. Para muitos, o banho quente é sinônimo de relaxamento, alívio e aconchego. Ele acalma os músculos e dá uma sensação quase terapêutica de conforto. No entanto, o corpo humano, especialmente após os 60 anos, não reage da mesma forma às temperaturas extremas. Quando a água muito quente entra em contato com a pele, os vasos sanguíneos se dilatam rapidamente para tentar dissipar o calor. Esse processo reduz a pressão arterial de forma abrupta, o que pode causar tontura, desequilíbrio e até desmaios, especialmente em quem já tem problemas circulatórios. Agora imagine essa queda de pressão acontecendo enquanto você está dentro do box, sozinho, com o vapor tomando conta do ar e o coração tentando se adaptar àquela temperatura. O cérebro, por sua vez, pode receber menos oxigênio por alguns segundos, e é justamente aí que o risco aumenta. Um simples mal-estar pode se transformar em um episódio grave, especialmente em quem sofre de hipertensão, diabetes ou já teve algum problema vascular. Mas calma, isso não significa que o banho quente precise ser eliminado. O segredo está em entender os limites do corpo e em como a temperatura deve ser ajustada gradualmente. Quando a água está morna, o sistema cardiovascular trabalha em equilíbrio. O sangue circula melhor, o relaxamento acontece de forma segura e o cérebro se mantém protegido. É como se o corpo agradecesse o cuidado, sem sustos, sem sobrecargas, apenas bem-estar. Se o calor dilata os vasos, o frio faz o contrário, contrai. E essa contração rápida é como um susto para o coração. Banhos frios são muitas vezes exaltados como milagrosos, prometendo energia e vitalidade. Mas em adultos maiores o impacto pode ser perigoso. Quando o corpo entra em contato com a água gelada, o sistema nervoso libera adrenalina e o coração acelera para tentar preservar o calor interno. Essa resposta natural pode causar picos de pressão, taquicardia e até espasmos vasculares. Há relatos de pessoas que sentem um forte aperto no peito ou um zumbido na cabeça logo nos primeiros segundos do banho frio. Isso acontece porque o cérebro, ao receber menos fluxo sanguíneo, interpreta a mudança como uma ameaça e ativa mecanismos de defesa intensos. Em quem já tem artérias mais rígidas ou histórico de AVC, essa súbita oscilação pode ser o gatilho de um novo evento. Por outro lado, a exposição controlada ao frio, feita de forma gradual e consciente, pode trazer benefícios, mas sempre com orientação médica. A chave é a moderação. Banhos mornos tendendo levemente ao fresco são ideais para estimular a circulação sem provocar choques térmicos. E principalmente, nunca mergulhe o corpo de uma vez. Molhe primeiro os pés, as pernas e vá subindo devagar. Seu coração e seu cérebro vão agradecer. A pressão arterial é o verdadeiro termômetro da sua saúde circulatória. E o banho, por incrível que pareça, tem um impacto direto sobre ela. Quando você entra num ambiente com vapor intenso ou em contato súbito com água fria, o corpo reage tentando equilibrar o calor interno com o externo. Essa oscilação pode ser de até 30 milímetros de mercúrio na pressão,
o suficiente para causar tontura ou até um pequeno desequilíbrio de fluxo no cérebro. O que muita gente não percebe é que o cérebro é extremamente sensível a essas variações. Ele depende de um fluxo constante e estável de sangue para funcionar bem. Quando a pressão sobe ou desce demais, as artérias cerebrais precisam se adaptar rapidamente. Com o tempo, essa sobrecarga repetida pode enfraquecer as paredes dos vasos, tornando-os mais propensos a rupturas ou microhemorragias, o primeiro passo para um AVC. É por isso que médicos alertam: mudanças bruscas de temperatura devem ser evitadas, especialmente em idosos e hipertensos. Não é o banho em si que faz mal, mas a falta de cuidado com a transição térmica. O segredo está em manter a constância e permitir que o corpo se adapte aos poucos. Se você tem o costume de sentir tontura ao sair do chuveiro, esse pode ser um sinal de alerta para ajustar a temperatura ou o tempo de exposição. Quero saber de você. De qual cidade ou país está nos assistindo? Escreve nos comentários. Eu adoro conhecer melhor as pessoas que me acompanham. Com o passar dos anos, o cérebro perde parte da sua capacidade de autorregulação térmica e circulatória. Isso significa que ele demora mais para responder às variações de temperatura e fluxo de sangue. Quando um idoso toma um banho muito quente, o corpo demora para resfriar. Quando toma um banho muito frio, demora para aquecer. Essa lentidão na adaptação cria um terreno fértil para desequilíbrios momentâneos, como quedas de pressão, confusão mental e até desmaios. Um detalhe importante: a sensação de quase desmaio ou de visão turva no banho não é apenas um sintoma inofensivo. Pode ser um sinal de que o cérebro está recebendo menos oxigênio por alguns instantes. Ignorar esse aviso é um erro comum e perigoso. Para proteger o cérebro, é preciso criar uma rotina de banho consciente. Isso começa pela temperatura da água, que deve ficar sempre em torno do morno, e pelo tempo. Idealmente, não ultrapassar 10 a 12 minutos. O ambiente deve estar ventilado e, se possível, com uma pequena janela aberta para evitar o acúmulo de vapor. Essas medidas simples reduzem o esforço cardíaco e ajudam o cérebro a se manter estável. É como se você desse a ele um ambiente tranquilo, previsível, sem sustos. Muitos acidentes não acontecem dentro do banho, mas logo depois. Ao sair do box, o corpo passa por uma rápida mudança de temperatura ambiente. Se o ar está muito frio, o choque térmico pode causar vasoconstrição súbita. Se o ambiente está quente e úmido, a vasodilatação continua, prolongando a queda de pressão. Em ambos os casos, o risco de tontura e queda é alto. Esse momento é ainda mais delicado para quem vive sozinho. Um simples desequilíbrio pode resultar em uma queda grave, e muitas vezes a pessoa nem entende o que aconteceu. Por isso, é fundamental adotar pequenos hábitos de segurança. Manter o banheiro bem iluminado, usar tapetes antiderrapantes, ter uma barra de apoio próxima ao box e evitar levantar a cabeça bruscamente após se abaixar. O cuidado também envolve sair do banho devagar, secando-se ainda dentro do box para reduzir a diferença térmica. Essas atitudes parecem pequenas, mas previnem episódios de síncope e mantêm o cérebro em equilíbrio. Afinal, o que realmente protege o corpo não são grandes mudanças, e sim pequenos gestos feitos todos os dias com consciência. Me conta nos comentários. O que mais te preocupa hoje na sua saúde? Sua resposta vai me ajudar a preparar vídeos futuros que se adaptem às suas necessidades. Seu comentário é muito importante para mim. Há quem diga que um banho quente cura o estresse e um banho frio cura a tristeza. Essas ideias têm um fundo emocional, mas não podem substituir o bom senso e o cuidado médico. O que o corpo realmente precisa é de equilíbrio. O calor relaxa, o frio desperta, mas ambos, em excesso, podem desestabilizar o sistema cardiovascular e afetar o cérebro. O banho deve ser visto como um momento de regeneração, não de desafio. Quando ele é tomado com calma, em temperatura morna, o sangue flui com mais harmonia, o coração trabalha em paz e o cérebro recebe o oxigênio de que precisa. É nesse ponto que o autocuidado se transforma em medicina preventiva. A ciência já mostrou que pessoas que mantêm rotinas de banho equilibradas, associadas a uma boa hidratação e sono regular, apresentam menor incidência de picos de pressão e episódios de tontura, e isso significa mais qualidade de vida e menos risco de derrames. Portanto, da próxima vez que abrir o chuveiro, lembre-se, não é a temperatura que cura, mas a sabedoria em respeitar os limites do corpo. Pouca gente associa o banho à saúde do cérebro, mas ele é um dos momentos em que a circulação sanguínea sofre as maiores variações do dia. Quando o corpo entra em contato com a água,
ocorre uma redistribuição imediata do fluxo sanguíneo entre pele, músculos e órgãos internos. Em adultos mais jovens, o organismo se adapta rapidamente, mas com o envelhecimento esse ajuste se torna mais lento e frágil. No banho quente, o sangue é desviado da parte central do corpo para a periferia, o que pode reduzir temporariamente a oxigenação cerebral. Já o banho frio faz o oposto. Contrai os vasos e direciona o sangue para o tronco e o coração, o que pode sobrecarregar o sistema circulatório. O resultado: uma montanha-russa vascular, que, repetida todos os dias, prejudica a elasticidade das artérias e aumenta o risco de microlesões cerebrais. Por isso, é essencial escolher uma temperatura que favoreça a estabilidade do organismo. Banhos mornos, entre 34 degrees e 37 degrees, são ideais para manter o equilíbrio entre dilatação e contração dos vasos. Além disso, ao final do banho, é importante se secar com calma e beber um copo de água. A hidratação ajuda a manter o volume de sangue adequado e garante que o cérebro continue recebendo oxigênio suficiente. Essa simples atitude, feita diariamente, tem um impacto real sobre sua memória, concentração e disposição mental. O cérebro é o grande maestro das sensações térmicas. Dentro dele, o hipotálamo funciona como um termostato, regulando a temperatura interna e orientando os vasos sanguíneos a dilatar ou contrair conforme o ambiente. Quando essa regulação é desafiada por banhos muito quentes ou frios, o cérebro entra em estado de alerta. Durante o banho quente, o hipotálamo envia sinais de relaxamento, mas, se a temperatura ultrapassa os 40 degrees, ele interpreta o calor como um perigo, acionando mecanismos de defesa, sudorese intensa, tontura, sensação de falta de ar. Já no banho frio, a reação é oposta. O corpo tenta reter o calor, o que causa calafrios, tremores e aumento dos batimentos cardíacos. Essas respostas exigem muito do sistema nervoso, especialmente de pessoas com sensibilidade aumentada ou doenças neurovasculares. Com o tempo, esse estresse térmico pode contribuir para o desgaste dos neurônios e aumentar o risco de crises hipertensivas, especialmente pela manhã, quando a pressão arterial tende a estar mais alta. A melhor estratégia é deixar que o corpo dite o ritmo. Entre na água devagar, ajuste a temperatura aos poucos e escute os sinais do seu próprio organismo. O verdadeiro autocuidado é aquele que respeita o tempo e os limites do corpo. Um detalhe quase esquecido, mas que faz toda a diferença, é como o corpo se prepara antes e se recupera depois do banho. Muitas pessoas entram no chuveiro com o corpo desidratado, especialmente logo pela manhã. Isso torna o sangue mais espesso, dificultando a circulação e aumentando a chance de quedas de pressão. Tomar um copo de água antes do banho, especialmente nos dias mais quentes, ajuda o corpo a responder melhor às variações de temperatura. A respiração também é uma aliada poderosa. Inspirar profundamente e expirar devagar antes de entrar na água ajuda a estabilizar o ritmo cardíaco e oxigenar o cérebro. É um gesto simples que acalma o sistema nervoso e reduz o impacto da mudança térmica. Após o banho, repetir esse padrão de respiração, sentado por 1 minuto, respirando com calma, auxilia o corpo a retomar o equilíbrio e evita a sensação de fraqueza. Esses pequenos hábitos combinados criam uma espécie de ritual de proteção cerebral. Eles fortalecem a circulação, estabilizam a pressão e aumentam a sensação de clareza mental. E, o mais importante, não exigem remédios, apenas consciência e tempo dedicado a si mesmo. Existem sintomas que não devem ser ignorados. Se durante o banho você sente tontura, visão turva, palpitação, dor de cabeça repentina ou fraqueza nas pernas, é fundamental encarar isso como um aviso do corpo. Esses sinais podem indicar que o cérebro não está recebendo oxigênio suficiente naquele momento e merecem investigação médica. Muitos adultos maiores tentam aguentar firme, acreditando que é algo passageiro. Mas o cérebro não manda avisos à toa. Ignorar esses sintomas pode permitir que pequenos desequilíbrios evoluam para um episódio mais grave, como um desmaio ou até um AVC. O ideal é interromper o banho imediatamente, se sentar, respirar fundo e pedir ajuda se o mal-estar não passar. O banho deve ser um momento de conforto e não de desafio. E o primeiro passo para isso é respeitar os limites do corpo com humildade e atenção. Reconhecer os sinais precoces é um gesto de inteligência e amor próprio, e pode literalmente salvar sua vida. Mais do que higiene, o banho é um momento de reconexão. É quando a pessoa pode, por alguns minutos, estar consigo mesma, sentir o corpo, observar a respiração e perceber o que precisa de cuidado.
Quando esse momento é vivido com consciência, ele se transforma em um verdadeiro ritual de longevidade. O segredo está em transformar o banho em uma pausa de autocuidado. Usar a temperatura morna, massagear levemente o couro cabeludo e o pescoço, hidratar a pele depois. Tudo isso estimula a circulação, ativa o sistema linfático e melhora o humor. A ciência mostra que o toque e a temperatura adequada liberam endorfinas, substâncias que reduzem o estresse e melhoram a saúde cerebral. Quando o corpo se sente seguro e relaxado, o cérebro interpreta isso como um sinal de equilíbrio. É nesse estado que a memória se fortalece, o sono melhora e o coração trabalha em harmonia. Ou seja, cuidar do banho é cuidar da sua energia vital. Chegamos ao ponto central. O banho ideal é aquele que respeita o equilíbrio entre conforto e segurança. A água deve estar morna, nunca extrema, o ambiente bem ventilado e o tempo suficiente para higienizar o corpo e relaxar, mas sem excessos. Cuidar da temperatura, da postura e da respiração é cuidar da vida, porque o corpo humano, especialmente após os 60 anos, é um sistema que responde com sensibilidade a cada variação. E quando você aprende a escutá-lo, a longevidade se torna uma consequência natural. O banho não precisa ser uma fonte de risco. Pode ser um momento de meditação, de reconexão e de renascimento diário. Que a cada banho você se lembre: pequenas escolhas feitas com consciência constroem grandes transformações ao longo dos anos. Hoje você aprendeu que o banho, algo tão simples e cotidiano, pode ser um espelho da forma como você cuida de si mesmo. Banhos muito quentes ou frios desorganizam a pressão, afetam o cérebro e sobrecarregam o coração. Já o banho morno, tomado com calma e atenção, protege, equilibra e renova. Essa é a essência da medicina preventiva: transformar hábitos diários em aliados da longevidade. Com o tempo, esses pequenos gestos se acumulam e se tornam grandes resultados: mais vitalidade, mais estabilidade emocional e menos risco de doenças. Longevidade é uma construção paciente, feita de escolhas conscientes, e começa exatamente nesses detalhes que parecem simples, mas que moldam o destino do corpo e da mente. Dica prática: na próxima vez que for tomar banho, experimente este pequeno ritual. Antes de abrir o chuveiro, beba um copo de água. Respire fundo 3 vezes e ajuste a temperatura da água até que ela fique morna, nem quente, nem fria. Durante o banho, mantenha a respiração calma e, ao final, termine com um breve jato de água levemente fresca nas pernas. Isso estimula a circulação sem agredir o coração. Você vai sentir a diferença. Se este conteúdo está sendo útil para você, deixe o seu like, porque assim o algoritmo vai mostrar para mais pessoas que precisam. E não se esqueça de compartilhar. Pequenos conselhos como esses podem transformar a saúde e a confiança de quem a gente quer bem. O envelhecimento não precisa ser sinônimo de medo ou fragilidade. Ele pode ser uma fase de consciência, leveza e sabedoria. Cuidar do corpo é uma forma de honrar a própria história. E o banho, quando feito com amor, é um dos gestos mais simples e poderosos dessa jornada. Que cada gota de água seja um lembrete de que você está vivo, que seu corpo ainda responde, sente e aprende. E que o cérebro, quando protegido e nutrido, retribui com clareza, equilíbrio e serenidade. Envelhecer bem é isso: transformar o cotidiano em medicina natural. Se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos conselhos. Aqui no canal falamos de longevidade, autocuidado e como viver plenamente cada dia. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like, não deixe de compartilhar e comente. Seu comentário me motiva a trazer mais informações valiosas para a sua saúde e longevidade. Obrigada pela sua atenção, se cuide bem e até o próximo vídeo.